no shopping. Bom dia, estamos dando início à nossa transmissão ao vivo aqui no Facebook. Já estamos em contato com a Rádio Assunção, o André acabou de ligar, já estamos conectados, aguardando só terminar o comercial para a gente entrar no ar. Então, como de sempre, eu quero iniciar agradecendo aqueles que partilharam o nosso vídeo ontem, como a Francinete Oliveira, o Danilo Taxista, o Vivar Guimarães, a pastora Antônia Soares, a Terezinha Maranhão, a Sandra Cabral, sempre simpática com o nosso programa, o jornalista Fábio Tágira, o Márcio Borges de Castro, o Olavo Souza, a Pepe Santos, está no ouvindo, e o Herbert Hipólito. Então, quero voltar a agradecer a vocês pelo compartilhamento e voltar a pedir que vocês continuem compartilhando o nosso vídeo, que é uma forma de ampliar a nossa audiência nas redes sociais. Pedir a todos, não só vocês que costumam partilhar, que comentem, nem que seja um bom dia, que curtam, que façam algum comentário para ajudar o fluxo. Né? Bom dia também para quem acabou de entrar aqui no Facebook. A Jânia Azevedo, bom dia, Socorro Lopes, Lourdes Valentim, o Eduardo Odécio, bom dia, Eduardo, grande amigo, muito boa. Flávio Cavalcante, Josefa Dias, o Marcão, que é o Marco Silva, o Olavo Nunes e o Lourenço Evangelista. Jane, bom dia. Comemorando hoje o meu aniversário com vocês. Olha aí, Jane Azevedo, também a virginiana. Também sou virginiano, viu, Jane? Nossos parabéns a você. Você é uma pessoa muito querida, muito talentosa e um caráter excepcional. Bom dia e parabéns, nosso abraço e beijo carinhoso em você. Bom dia para Célia Leite, que acabou de entrar, e também para Dilva Alves. E a Claudene Ramos, que desde cedo também já entrou em contato aqui nas redes sociais, curtindo o nosso vídeo e participando do nosso programa. Então, esse programa é Hora da Notícia, que é transmitido na Rádio Assunção Cearense de Fortaleza e é retransmitido na Rádio Ressurreição de Sobral, Rádio do Padre Sadoc de Araújo, que tem o Bené Gomes à sua frente, e também pela Rádio Princesa do Norte, em Morrinhos. Então, agora já a abertura do programa. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Kleber. Bom dia, Luciano Kleber. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renata Abreu. Bom dia, nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção Cearense de Fortaleza, da Rádio Ressurreição de Sobral e da Rádio Princesa do Norte, em Morrinhos. Em especial para quem já entrou em contato pelo WhatsApp, como a Regina Farias, a Sandrinha, administradora do nosso grupo de ouvintes, o Olavo, da Vila Velha, o Odair, lá de São Paulo, o Roberto, da bairro Ellery, o Marcos Aurélio, o Haroldo Braga, evangelista, lá de Sobral, o Miller, do Sumaré, o Dr. Paulo Roberto, o Capitão Silva, do Quixadá, o Bivar Guimarães, o Moacir Pontes, o Paulo Magalhães, Dilva Alves e a Claudene Ramos. Bom dia a todos vocês. Bom dia, gente. Meu caro Luciano, deixa eu começar com você, porque esse fato aqui é novo, o PT fica fazendo mise-en-scène, mas na prática o PT já resolveu, a troca de candidatos vai acontecer no dia 11, o anúncio de que o Haddad vai ser o mesmo candidato será em Curitiba, e o roteiro da troca já está definido. No dia 10, em São Paulo, no Tuca, no tradicional teatro de São Paulo, os governadores do PT, quadros do PT e do PCdoB, vão fazer um ato oficial para oficializar a chapa Haddad Manuela Dávila. A primeira viagem da nova chapa petista, do PCdoB e PT, será no Rio Grande do Sul, que é a terra da Manuela Dávila. Uma carta, testamento político de Lula quer ser igual o Getúlio Vargas. Só que o Getúlio Vargas não tinha isso. Lula deve escrever uma carta que está sendo chamada de testamento político para não ser usada na propaganda eleitoral. Então, o que está resolvido, Luciano? O PT, de fato, sabe que a decisão do TSE não tem volta. Dia 11, Haddad passa a ser o candidato oficial do PT. E aí, você acha que acaba finalmente esse mise-en-scène mentiroso que você tem, que o candidato aí? Acabou isso?
Eu acho que a mise-en-scène vai continuar, viu, Renato? Antes eu quero, a nossa querida TT Santos está lembrando que hoje a cidade de Morrinhos, que tem uma grande legião de ouvintes nossos, tanto na Rádio Princesa do Norte quanto da Web Rádio Morrinhos, aniversaria hoje. Então, parabéns ao município de Morrinhos e a todos os seus moradores. Um abraço para o Olavo Souza, para o Flávio Pontes, para o Marcolino Neto de Santa Quitéria, o Everton Bezerra, a Ana Gomes, o Arcanjo Cunha e a Claudene Ramos. É o seguinte, o PT está assim numa encurralada, ele não sabe o que fazer. Primeiro, Lula quer porque quer manter o seu nome. Segundo, se Lula sai hoje e coloca o Haddad, pelo menos para a população menos esclarecida, para baixa renda, onde tem a maior força do PT hoje, né, nos grotões, seria visto como que uma traição, né? Então o partido abandonou o Lula não é mesmo mais candidato. Isso, eu estou dizendo, é baseado em pesquisas que o próprio partido tem. Então eles estão nesse dilema, o que fazer. Por outro lado, se não ungir logo o Haddad, ele não terá condições de ter competitividade, ele não é conhecido nesses grotões. Como chegar onde o Lula tem mais poder, o Haddad, o seu candidato, não é conhecido, ninguém sabe quem é Haddad, o Andrade, né? Ninguém sabe quem é esse cara. Então, sabe que não pode... E há duas correntes no PT, a gente até analisou isso ontem. Uma quer que o PT se decida logo, olha, o candidato é o Haddad, ele é o herdeiro de Lula, ele é o candidato de Lula, e tentar levar essa mensagem a todo o Brasil, que não é tarefa fácil dentro desse pouco espaço de tempo. A outra quer o contrário, quer que mantenha Lula, aquela história que a gente estava falando disso, até de um oportunismo político, né, porque sabe que não vai se eleger mesmo, não tem condições de eleger o Haddad, então mantém essa mise-en-scène, como você falou, em torno de Lula, de um mito que é o Lula, e isso faz com que mobilize a própria militância e, com isso, tenha mais votos para eleger aumentar a sua bancada federal, de onde é que virá realmente os recursos, porque o fundo partidário é distribuído de acordo com a quantidade, com a representatividade do partido na Câmara dos Deputados. Então, vai ter que fazer isso por aspecto legal. Legal, aliás, essa palavra não é uma coisa que se ligue, que se associe muito ao PT. O PT aposta na ilegalidade. Nosso querido André, ou a condenação é justa porque tem provas, ou ela não tem provas, então seria injusta, né? Há essa discussão entre o direito romano, porque o direito romano ele quer que seja a liberdade de defesa, né, do contraditório, até a exaustão. Enquanto que a corrente anglo-saxã, como se fala essas duas correntes, ela pega alguns indícios como prova, né, e coloca logo o cara na prisão. Então, depois ele tem que provar. O que é que acontece no caso de Lula? Não tem aquela prova que se costuma falar, olha, o cara teve uma testemunha que falou, eu tenho uma conta na Suíça. Hoje em dia, para provar a corrupção, não é tão simples. Aí a dificuldade também de condenar corruptos, porque é um sistema muito complexo, sofisticado, né? A forma como eles fazem essas transações, essas triangulações, põe um dinheiro numa conta que está no país X, que é mandado para um país Y, que é depois arrecadado no país W, né? Então, essas triangulações são feitas exatamente para burlar a justiça. Agora, a justiça tem também aumentado também a sua tecnologia e investigado e conseguido essas provas. Lula parte de uma delação de um cara que diz, olha, eu cometi o crime, eu dei dinheiro para o Lula, e uma das formas de dar dinheiro para o Lula foi esse apartamento. Então, há um conjunto indiciário de provas, conjunto robusto de provas que são considerados, esse conjunto é considerado prova. Tem Lula no apartamento, tem provas documentais, provas de delação e provas de testemunhas, né? Então, tem provas do Lula que botou esse apartamento na Receita Federal, né? Declarou no imposto de renda. Tem documentos rasurados por Dona Marisa, dizendo qual seria o apartamento. Tem uma triangulação, sai de um apartamento, vai para outro. Depois o apartamento não é mais de Lula, numa clara tentativa de esconder. Então, tudo isso foi considerado pela justiça brasileira. Aqui, quem sou eu, junto ao Renato, para dizer que a justiça brasileira é errada nesse aspecto, porque eu poderia considerar, não, o Moro errou, pisou na bola, errou na mão, não tem provas em relação àquilo dali, a sua sentença é frágil. Se tudo isso fosse verdadeiro, quando chegasse no TRF4, isso daí não subsistiria.
Então, o TRF4, que é a gestão superior e também revisora da primeira instância, teria dito, não, há aqui um erro crasso. Se houvesse qualquer erro crasso, como a gente está falando, com certeza o TRF4 não teria dado aquela sentença e ainda aumentado o seu número de prisão, que ele deve ficar preso. Depois disso, foi encaminhado para o STJ, foi pedido habeas corpus, alegando essas coisas todas, que não há prova, que há fragilidade de provas. Depois do STJ, foi para o STF. Quer dizer, essa ação, esse processo, percorreu todas as instâncias da justiça brasileira. Ou você acredita na justiça brasileira, ou não acredita. Então, o Ciro, quando diz que não tem provas, então eu acho que ele diminui como jurista, porque, ao mesmo tempo, ele diz que o Carlos Lupe não é réu. Ontem ele voltou a dizer isso, não é réu, é requerido. E não, ele é réu, realmente, né? Só que é de uma ação civil. Nesta ação civil, a pessoa não é presa, a pessoa paga multas, a condenação é pecuniária, porque são duas questões, mas é também dentro do processo do arcabouço legal brasileiro. Então, você teria que mudar toda a nossa corrente jurídica. E não é o lado, porque foi o anglo-saxão, o processo correu dentro dos trâmites anglo-saxão e a doutrina, a tradição brasileira é romana, né? Não, o nosso direito é romano, a tradição é romana, e não foi ferida aí, a meu ver, a tradição do direito da doutrina romana brasileira. Luciano, a Folha dá uma informação aqui, falando inclusive do Ciro, até disse que o Ciro fez uma campanha positiva, que ele mostrou espaço e deu uma informação aqui interessante. Estrategistas do PDT avaliam que Ciro deve continuar dedicando seu horário eleitoral ao discurso de resgate econômico do brasileiro endividado, porque acham que essa é a forma mais fácil de se comunicar com o eleitor, que vota no Lula por causa da memória do legado. Mas o PDT já avaliou que só há uma vaga em disputa no segundo turno. O voto de Jair Bolsonaro já se cristalizou, só tem uma vaga para ir para o segundo turno. Ou será do Ciro, ou será do Haddad, do Posse, ou será da Marina, ou será do Geraldo Alckmin. Ele aposta. O Ciro flerta abertamente com o eleitorado petista. Ele não gosta nem um pouco e diz palavras ruins contra os eleitores do Bolsonaro, que eu acho um erro estratégico. Assim, porque ele sabe que os eleitores do Bolsonaro jamais vão votar nele. E até poderiam, porque, em alguns aspectos, Ciro se assemelha muito ao Bolsonaro. Em alguns aspectos, Ciro quer se assemelhar ao Bolsonaro, porque sabe que o Brasil tem essa demanda por autoridade. Então, ele sabe que o eleitorado brasileiro vê essa autoridade no Bolsonaro e ele quer que percebam também nele essa autoridade. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que o pessoal que elege o Bolsonaro é egoísta, é um pessoal de coração duro e ele quer governar arrogante, né? Quer governar para os pobres. E a forma de ele se comunicar, ele é muito inteligente, é essa patuscada aí da história do SPC. É uma coisa que ele acha que ele soltou, viu que teve cola, né, grude, muita gente achou que era interessante, é o velho populismo, né, o Ciro não era disso, mas está embarcando nessa para ganhar votos, né? E muita gente acredita e está insistindo nisso daí, virou meme, é igual aquela do Bolsonaro da mão, né, que começaram a dizer que ele não tinha capacidade nem para decorar, e ele insistiu naquilo dali, fez aquela brincadeira, virou marketing. Então, o Ciro está fazendo a mesma coisa, é legítimo, mas não sei se casa bem com a inteligência do Ciro no aspecto de ele achar que isso vai resolver. Acho que não vai resolver, mas ele acha que ganha votos e está insistindo nisso daí, que vai tirar o nome do SPC das pessoas. E diz que isso causa polêmica, que quando é feito para os pobres sempre causa polêmica. E eu volto, outro dia que estava falando aqui sobre refis, e eu lembro que há um refis em vigor e não causou polêmica, que foi o dos agricultores, né? As dívidas dos agricultores, que é um caso grave, é um caso sério, né? Então, teve a lei Eunício Oliveira, estamos falando aqui porque é fato, até dezembro, qualquer agricultor pode entrar no Banco do Brasil ou no Banco do Nordeste para renegociar suas dívidas. Ali sim foi um refis, porque se você tinha uma dívida de R$100,
você pode chegar lá e pagar com apenas até R$5 você pode pagar essa dívida. Você paga com 5% da dívida. Aí realmente foi um refis. Esse caso do Ciro é mirabolante, eu não consegui ainda entender que pessoas vão assumir dívidas dos outros, né? Agora está com essa, né? Vai chamar gente para assumir. Eu conheço no mercado muita gente que compra dívida dos outros com deságio, né? Por exemplo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, depois dessas políticas da Dilma, até igual essa que o Ciro quer propor, emprestou muito dinheiro e teve uma inadimplência muito alta. Então chega um ponto em que as empresas, os bancos, acham que não vão mais reaver aquela dívida. E aí vendem a empresas especializadas em comprar esse passivo e compram com deságio. Digamos que a dívida seja 100 mil, compram por 50 mil, e aí vão tentar renegociar com eles lá. O que conseguir além dos 50 mil é lucro para eles. E se não conseguir essa dívida, continua o problema com o banco. É muito bom ter essa empresa, né? Se eu tivesse dinheiro, eu ia até montar uma empresa dessa. Então, não sei como é que o Ciro vai resolver realmente esse problema. Não cabe na minha cachola entender direito, né? Porque de onde tem tanto dinheiro? O país está quebrado. Nós não temos dinheiro. Como é que vai tirar dinheiro para pagar a dívida desse pessoal? Você não tem dinheiro para museu, você não tem dinheiro nem para segurança, não tem dinheiro para educação. E... Eu me associo ao seu raciocínio. O Brasil não pode cair no erro de novo de querer bombar a economia com o mercado interno abrindo crédito para que as pessoas se endividem. Não tem dinheiro para isso. Se as pessoas não saírem do SPC para se endividar de novo, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Não compare duas economias distintas. Isso não vai funcionar. O governo do PT se bombou o mercado interno até o momento do esgotamento do endividamento do povo. E aí quebrou esse copinho, quebrou. O cara está endividado, até hoje. Essa ciranda não... E os americanos tinham dinheiro, né, para fazer isso. Essa ciranda não se resolve assim. Ela não vai se resolver assim. É uma tolice. Eu pego aqui 90 mil que eu estou no SPC, aí eu vou inventar uma mágica para que ele saia, para que ele volte a se endividar de novo, e depois, aí ele paga de novo e fica como? É assim. A economia brasileira não é assim. Vocês estão pegando demais no pé da proposta do Ciro. Tem direito de questionar. Claro. Olha, eu estou no SPC, viu, André? Eu gostaria que isso fosse verdade, sabe? Mas eu não vejo como. Eu vou ter que trabalhar, pegar dinheiro, me planejar e pagar minhas dívidas, porque eu não acredito mesmo nessa proposta. Porque não tem de onde tirar o dinheiro. Esse é o grande problema, né? Ah, você acha que os bancos o Ciro vai chegar, meus queridos banqueiros, e o Ciro está atacando os bancos. Vamos fazer o seguinte, deixe para lá essas dívidas. Hoje, André, se eu quiser renegociar minha dívida, já existe a renegociação. Isso que o Ciro diz, vamos fazer feirão de renegociações, isso já existe, né? Eu tenho um amigo meu, Luciano, eu estou com uma dívida de 19 mil reais. Se eu tiver dinheiro para pagar hoje, cai para 12 mil, quase 50%. Então, já existe isso, é por isso que eu não acredito, porque isso que ele está propondo já existe, e mesmo com a existência dessas propostas de renegociação, continua o número de 63 milhões pendurados no SPC. As pessoas já tentaram, muita gente até já saiu de dívidas, mas continuam. E não tem, porque se houvesse um fundo no Brasil, se o Ciro me dissesse, eu vou tirar o dinheiro disso aqui, eu tenho que dizer de onde é que tem o dinheiro, não pode fabricar dinheiro. Eu vou tirar o dinheiro dessa área aqui para liberar, para pagar os empréstimos. De que área vai tirar? Da educação? Da segurança? Da saúde? Da previdência? Hoje o orçamento do Brasil é completamente comprometido. Cada dinheiro é muito contado, a maioria é para pagar a aposentadoria, da previdência, tem gastos lá obrigatórios. A margem de manipulação, digamos assim, do presidente fazer é mínima, porque o dinheiro que entra no orçamento é tudo já carimbado. Isso aqui vai para a educação, isso aqui vai para a segurança, isso aqui vai para a saúde, isso aqui vai para aquilo lá, isso aqui vai para a previdência. Então, o que sobra das despesas obrigatórias é mínima. A pergunta continua, de onde ele vai tirar? Vai tirar dos bancos? Eu não sei, ele disse que vai reunir. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, tem dinheiro para novos empréstimos? O BNDES tem dinheiro para isso? Porque as empresas estão correndo atrás de dinheiro, e é um banco de desenvolvimento. Como é que você tirar? Não é constitucional. Como um banco de desenvolvimento vai tirar dinheiro para pagar empréstimo da pessoa física? Não existe isso.
você deixa de dar. Vai emprestar, vai emprestar para você pagar o que deve. Pronto, aí você paga o que deve, volta a se endividar e depois não paga o bem deve, não paga mais ninguém. Ninguém vai pagar isso, não. Você está partindo do princípio que quanto pior melhor. Não, quanto pior melhor não, porque essa é a regra da economia. Você não prospera perdoando dívida, você tem que buscar. Isso, como diz o Luciano, já existe. Quem deve conta da TIM, a TIM liga para o sujeito e diz assim, meu amigo, vem cá, você vai lá, ela diz assim, aqui vamos parcelar em 10 vezes, só o principal, tira juros e tal e tal. Isso já existe. A TIM faz isso aqui, os bancos estão fazendo também. O problema é que não há dinheiro na praça, a pessoa não tem dinheiro. E aí não pode simplesmente ficar dando calote, perdoar calote. Porque você não vai construir uma nação segura na cultura do calote. Não, eu estou dizendo, isso é uma cultura do calote. A cultura do refis é uma cultura do calote. Já se fez aqui no Ceará. Aí você vai dizer o seguinte, você é um empresário. Empresários são vítimas, né? Claro, pois é, mas acontece que eu sou empresário que paga minhas contas, todo final de ano o governo dá refis para quem não paga. Qual incentivo que vai dar para eu ficar pagando? Eu não pago também mais não, porque vai ter refis. Você vira uma cultura do calor. O refis é uma faca de dois gumes, porque os governos, quando não têm dinheiro, né, aí partem para esses malabarismos, né? Olha, vem para cá. Por exemplo, quem paga o IPVA em dia, né? De vez em quando não tem, olha, eu pago o IPVA, pago o IPTU, quem paga IPVA e IPTU em dias, de vez em quando vem o governo estadual ou o governo municipal e diz, olha, quem está atrasado aí, eu vou resolver o problema de vocês. Então, o que é que ele faz? Ele diz, vou ter que sair um pouquinho aqui para... ele diz assim, eu vou resolver o problema, receber a dívida de vocês, se vocês me derem, pagarem tanto, né? Aí os caras que pagam em dia se acham como otários, né? Puxa, eu fiz tudo aquilo dali, paguei em dia, e quando é agora um cara que é mal pagador, recebe esse benefício do governo. Nesse aspecto, cria, sim, a cultura do calote. E é tão clara essa cultura porque o Ciro se apressou a dizer, olha, eu só vou resolver o problema de quem tinha dívida até o dia, vamos dizer, dia 28 de agosto, que foi o dia em que eu fiz a proposta, para que não tenha gente se aproveitando disso daí e contrair novas dívidas pensando em mim. Então, há realmente essa cultura. Vamos ver, pode ser que o Ciro tenha razão, ele não deixou claro ainda, não me convenceu de que isso é factível. Mas eu tinha outro assunto aqui que eu queria pedir permissão para falar para vocês. Ontem nós falamos muito sobre a boa educação pública do Ceará. E teve um crescimento grande, né? Há pouco tempo se falava muito da educação ruim de Fortaleza, que muita gente fazia um esforço enorme, estava tirando aluno da escola pública, tendo dificuldade de pagar na escola privada porque não prestava a escola pública. Então, está havendo um revés nisso daí, o Estado tem melhorado bastante a sua educação pública, e ontem eu vi o contrário, no próprio IDEB, não é boa a situação das escolas privadas aqui no Ceará. E ontem, para piorar essa situação, o Ministério Público está entrando com uma ação e já está multando em R$100 mil o Colégio Ari de Sá, por exemplo, né, por fraude e por propaganda enganosa. O que é que está acontecendo com esses colégios? Aí é outra prova, é a prova do IDEB, que mede o ensino médio, o pessoal que vai entrar do Enem, né? A prova do Enem, né? Do IDEB, me perdoe, o Enem, né? O que é que eles fazem? Eles colocam, o Ari de Sá é citado lá no Ministério Público, ele coloca 5 registros no INEP, que é o instituto que faz a mensuração. Aí, num desses 5 registros, ele concentra, digamos, ele tem vários colégios, o Ari de Sá, né? Tem na Aldeota, tem ali na Osh Soares, tem no centro, e num desses registros, é como se fosse um registro virtual, não existe exatamente essa escola. Ele registra ali os alunos de alto desempenho, melhor desempenho, esses alunos elevam a nota do colégio lá para cima, e o colégio anuncia na mídia toda, como se aquilo fosse a nota do colégio como um todo, das suas 5. Ele concentra, então isso é uma forma de burlar a mensuração da qualidade do ensino, e não só isso, ele burla para depois fazer propaganda enganosa, para enganar aqueles, para dizer, olha, meu colégio é o máximo, são 5 colégios que foram aí verificados, é o Cristo Farias Brito, por coincidência são de 2 irmãos, houve uma briga aí, um ficou com Farias Brito, outro abriu o colégio Ari de Sá, são colégios bons, realmente,
e não precisariam fazer essa propaganda enganosa. Porque na hora que uma escola faz isso, que frauda isso, ela está ensinando que é uma forma de corrupção isso daí, né? De uma corrupção intelectual. Né? Você não pode... Como é? Desculpa. Pois é uma escola que está ensinando, né, dando um exemplo horroroso, né? Que, na verdade, é uma fraude e é também um crime contra a economia popular, que o DECOM é o crime na área civil, certo? Então, vai pagar, tem multa aí de R$100 mil por Farias Brito e pro Arid Sá. O Cristo também estaria no meio, o 7 de setembro não foi visto nada contra ele, o Masta e o Antares, foram os colégios que o DECOM, isso é matéria que está hoje no site do Ministério Público. Então, a gente estava falando da escola pública e que a escola privada faça o seu dever de casa e jamais vai ensinar, porque dá uma aula de ilegalidade, né, de corrupção de valores para os seus alunos. Então, não é só a matemática que é importante você ensinar a matemática e ensinar o português. É fundamental você ensinar essas duas matérias, porque é a simbologia, é a linguagem. Uma é a linguagem da escrita, outra a linguagem dos números. Mas é fundamental também você ensinar valores. Então, uma escola que ensina bem português, ensina bem matemática, mas que as pessoas vão usar isso daí para roubar, para se locupletar, para tirar benefícios, isso é uma péssima aula que as escolas públicas e privadas do Ceará estão dando. Então, o senhor Arid Sá, o senhor Farias Brito, o senhor Cristo, principalmente essas 3 escolas estão fazendo isso. Então, acho que os pais de alunos deveriam fazer não é boicotar, mas chamar a atenção, pedir a coordenação, né? Porque tem essa interação entre pais de alunos. E olha que a caristia, tem até isso, né? A caristia vem daí, né? O colégio diz que é bom, que tem boa qualidade, aumenta os preços porque vende essa qualidade que não é real. Aliás, por falar em colégio. Valores. André, eu concordo com você. Eu vejo também isso lá no Arid Sá, mas às vezes se torna uma hipocrisia, né? Quando você na sala de aula tenta disseminar esses valores e quando a sua prática está dissociada desses valores. Então vira uma hipocrisia. Aliás, o Marcos, você falou em colégio militar, o Marcos Fernando Cavalcante Almeida está dizendo, sem falar que desde há muito tempo esses alunos vão garimpar os selecionados do colégio militar, levado aos grandes colégios para fazer propaganda. Até aí eu acho interessante, eu acho que eles vão lá nesses colégios que realmente têm bons alunos e dão bolsa, né? E dão bolsa. Até aí, eu acho que não tem nenhum problema. O problema é você burlar, é você pegar os seus alunos de alto rendimento, concentrar numa só sala de aula, eles fazem aquele teste fazem a prova durante aquela mensuração do INEP, e depois você dizer que foi a escola toda que está nessa qualidade. Não, foi a elite dessa escola. Então, bom dia para o Marcos Fernando, para o Marco Firmo lá do Rio, para a Lúcia Cândida, para a Adriana Ochoa. Pois não, André. E ensina o quê para os seus alunos? Né? Hipocrisia. Porque a sua prática, não adianta o Arid Sá, dentro da sua sala, o Cristo, onde você estudou, ficar dizendo dentro da sala de aula que você deve ser honesto, que você deve ser íntegro, que você deve honrar os seus pais, deve honrar a pátria. Se o que o colégio faz na propaganda é exatamente o contrário. Então, quando isso vem à tona, o que é que fica na cabeça dos estudantes? Que mentir é interessante, que ser hipócrita é interessante.
Esse é o valor que o Ari de Sá está passando para os seus alunos quando ele é flagrado nesse tipo de competição. É melhor ele sair, é melhor ele fazer um outro tipo de propaganda, de dizer eu não participo, sei lá, de focar sua propaganda nos alunos que passam no vestibular da medicina. É muito forte a propaganda nisso daí. Mas usar, e aí ele está usando o aparato estatal e burlando. O que o Ari de Sá está fazendo contra o Estado brasileiro é a mesma coisa que o PT está fazendo aqui, é fraudar, é enganar, né? Então, você usa as brechas que tem por aí, junta esses alunos numa sala que não é no colégio, não é nem no colégio. Digamos que foi o colégio do centro que teve um bom desempenho, o colégio do Duque de Caxias. Não, foi o colégio da Aldeota que teve esse bom desempenho, foi o colégio da Washington Soares que teve esse bom desempenho. Não, ele pega os melhores, reúne numa sala e esses melhores vão fazer. Aí registra no INEP lá um CNPJ, chamado Ari de Sá, coloca esses meninos como sendo alunos desse CNPJ, que é uma coisa virtual, e aí, pronto, os melhores saem, a nota vai lá para cima, isso é burlar. E eu estou sabendo também que há na rede pública já gente fazendo isso daí também, viu? Para as notas, e tem gente já apurando, eu ouvi falar, ouço muito boatos, de aluno fazendo prova por outros alunos, não vejo ainda a prova, por isso não posso falar, mas há tentativa de burlar. Então, quando você faz isso, a escola está formando corruptos. Isso não é uma educação do bem, isso é uma educação do mal. Você está formando corruptos e está dando aula e dizendo para ele que é correto você burlar, que é correto você tentar usar a legislação a seu favor. Isso é uma péssima escola, uma péssima aula para os alunos que o Ari de Sá, principalmente, está dando para os seus alunos, lamentavelmente. Com certeza, já a gente se fala. Grande abraço para o Renato, para você, André, para o Oderno, para a Maria de Jesus, para a Fátima Rosa, para a Eneida Monteiro, que acabou de entrar, a Maria Alves, bom dia, Eneida. É uma grande legião de gente que eu não posso citar todo mundo aqui, o pessoal da Rádio Assunção de Fortaleza, o pessoal de Sobral e de Zona Norte que nos acompanha pela Rádio Ressurreição de Sobral, do padre Sadoc de Araújo, que tem o Bené Gomes à sua frente, o pessoal de Morrinho e ali as vizinhanças que nos acompanha pela Rádio Princesa do Norte, lá de Morrinhos, e a Web Rádio Morrinhos também. Grande abraço a todos, um dia bastante proveitoso e até amanhã com a graça de Deus. E você aqui no Facebook tem ainda a Jandira do Carmo, Francisco Paiva, encerrei a participação na rádio, mas ainda estou aqui no Face. Só para dar um abraço para o João Marcelo, para a Adriana Uchoa, para a Lúcia Cândida Reis, para a Pada Hardick, para a Valdeci Fonseca, o Marcos Fernandes, o Ayrton Mourão, a Regina Farias, a Ilane Sampaio, que está dizendo que quanto mais ataca o Bolsonaro, mais ele cresce na intenção de voto dos eleitores. A Zélia Luiza também, o Marcelo Espíndola, bom dia a todos. O Haroldo Braga dizendo que o Ciro Gomes escorrega na própria baba que produz, está com a língua de fora. A Neide Dias, a Tatiane Tati, grande abraço para você, Tatiane. O Reginaldo Marques, bom dia a todos, estou sempre na escuta em Crateús. O José Antônio Bertoldo, lá de Sobral. Gorete Alencar Guimarães, a Terezinha Maranhão. Grande abraço a todos vocês. Encerro aqui, renovando o apelo para que vocês curtam o nosso vídeo, vocês partilhem para aumentar a nossa audiência. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.